Shalom, Igreja de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui. Vejo vocês, vejo o pastor, David, a família, o Bruno, todos os cooperadores que participaram da edificação da igreja e até hoje com novos irmãos, né? É um grande privilégio de poder pertencer a Deus e fazer parte da igreja e fazer parte da edificação do reino de Deus. E eu sou muito grato a Deus porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos crentes. Eu acredito que a igreja é algo tão preciosa que talvez muita gente não entenda. Então eu queria compartilhar um pouquinho, né, daquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida de vocês, e o que Deus espera da igreja dele. Amém? E nós somos agraciados e também sentimos o privilégio de poder participar a construção, plantação dessa igreja. Por quê? Porque tudo pela graça. Recebendo pela graça. E de graça nós damos também. É uma participação. Sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, sem o mover de Deus, o ser humano, a gente não consegue fazer nada. Evangelho é o poder de Deus para a salvação das pessoas. Evangelho não tem muito a ver com a gente. Você é inteligente, você não é, você é rico, não é, você é mais intelectual. Não tem muito a ver com a gente. Evangelho tem muito mais a ver com a pessoa de Deus, com a pessoa de Jesus, e que ele veio nos procurar, veio nos alcançar. Ele faz uma obra em nós. Ele começa uma obra em nós. E daí nós cooperamos pela fé para chegar na plenitude da graça de Deus. Amém? Então eu sou muito grato, primeiro a Deus, pela graça, pelo privilégio de poder ser filho dele e permitir que Deus faça uma construção na minha vida pessoal, na minha família, inclusive a igreja, né? Então, para não, assim, estender muito essas coisas, mas eu vou entrar no principal, né? No meu entendimento da Bíblia é o seguinte: nós temos um nascimento natural, né? Todo mundo nasce naturalmente. Nós temos uma família natural, de carne. E nós temos um país, onde aqui estamos aqui, BH, cidade, né? Estado de Minas, cidade de BH, e estamos num país, nação, um reino chamado Brasil. Apesar que nós não é reino, né? Porque não é mais rei, é presidente, mas é a mesma ideia. E nós sofremos com pecado. É interessante que Adão e Eva, eles foram criados perfeitos, um ambiente perfeito, chama paraíso, né? E no Jardim do Éden. E teoricamente fala assim: Senhor, se eu tivesse uma condição, tudo bonito, um bom ambiente, um bom marido, uma boa esposa, tudo, a minha vida seria perfeita. Eu diria que não. Adão pecou no paraíso. Davi pecou no palácio, onde ele tinha tudo. Tinha reino, tinha muitas mulheres, tinha toda a riqueza, tinha presença, tinha tudo, mas ele pecou no palácio. Então, você vê que homem sem Deus, ele cai fácil. Homem, quando ele declara a independência com Deus, ele cai. E o homem foi feito por Deus e não é possível viver na independência com Deus. Então, desde a queda, homem natural corrompido, egoísta, arrogante e orgulhoso. Não sabe buscar a Deus, depende de Deus. E essa queda no pecado corrompe o homem, traz a maldição, pecado traz sofrimento e finalmente a morte, separação total com Deus. E esse homem pecador, mais que ele lute, batalha, como ele foi machucado pelo pecado,
por inimigo, por Satanás, mentiras, mesmo com boa vontade, ele tenta abençoar e machuca, assim machuca outros. E depois nós nascemos família de pai que nos ama, mas nos machucam também. Nos fere com teu pecado, com tua natureza. E consequência, nós nascemos uma famílias desestruturadas, quebradas. E o sonho de uma vida abundante, feliz, fica cada vez mais distante. E aí estende para a nossa cidade, para o nosso estado. O reino é assim. Mas graças a Deus, o que é a igreja? Jesus, ele sabe que o homem não consegue restaurar essa vida que Deus planejou, uma vida de comunhão com Deus, uma vida que sob a direção, bênção, sabedoria, poder de Deus para governar todas as coisas do céu, dos animais da terra e os aves do mar. Ele não tem mais capacidade de governar e glorificar a Deus. E o Velho Testamento, Deus foi chamando Adão, com a nova criação, né? Lembra, o pecado chega até o fim, né? E Deus fala, entristeceu com tanto pecado desse mundo, escolheu a Noé, homem temente a Deus, correto, íntegro, com a arca de Noé, 8 pessoas, nova geração de animais, recriou a humanidade. E mesmo assim, em pouco tempo, ao longo do tempo, o homem vai decaindo, vai afastando de Deus. Escolheu um povo chamado Israel, através de Abraão, com a promessa assim, eu vou te abençoar tua família, tua descendência e de todas as nações. Abraão, homem de fé. Deus se agradou dele. O chamou de pai das nações, homem da fé. E aí chamou uma nação para cumprir teu propósito, que eu chamando nação Israel. E o que Israel conseguiu? Falhou a missão. Aí encurtou na história. No final, o que é o Evangelho? Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. Só através de Jesus, Filho de Deus, sem pecado, 100% Deus, 100% homem, se humilhou, se fez homem, como servo, viver no meio de nós, como ser humano, compadeceu de todas nossas fraquezas, de todo tipo de dores, tentações, mas ele não pecou. Porque ele é um filho que conhece o Pai, um filho que ama totalmente o Pai, um filho que não quer fazer a tua vontade, quer fazer a vontade do Pai, agradar ao Pai. Ele fala assim, tudo que eu faço, eu ouço do Pai, eu vejo aqui do Pai, então eu faço. Então, um filho que conhece o coração do Pai e quer fazer a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é que nenhuma se pereça, mas que sejam salvos. Amém? Então, Deus Pai tinha um plano de salvação. O Filho conheceu, atendeu o desejo do coração do Pai. Por amor a Ele, Ele veio, foi obediente e cumpriu a tua missão aqui na terra. Esse é o Evangelho para a salvação. Então, o que é a igreja? A igreja começa com esse Evangelho. A igreja verdadeira são pessoas que conheceu esse poder do Evangelho. Um encontro pessoal com Jesus Cristo. Salvação lá na cruz. Sangue derramado. Corpo crucificado. E ele é a justiça de Deus. Que satisfez o coração do Pai. E quem crê nele como o único Salvador e Senhor, ele imputa a justiça, irmão. Coloca a justiça dele em nós. E perdoa todos os nossos pecados. E a partir daí, nasce a igreja. Família de Deus. Evangelho do reino de Deus. Começa nesse renascimento pessoal. Encontro pessoal de Jesus, com Jesus.
através do poder do Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo, da justiça, do juízo. Um novo nascimento. Então a igreja começa com um nascimento sobrenatural, celestial, obra do Espírito Santo, que aplica a obra salvadora de Cristo na nossa vida pessoal. Essa vida sobrenatural, ele é inserido numa família sobrenatural chamada igreja. Família de Jesus, de Deus, onde Jesus é a cabeça. E ensina essa família para ser salvo plenamente. Em outras palavras, curada totalmente. Curado de nossos pecados, traumas, feridas, mágoas, pensamentos enganosos, mentiras que o inimigo tem que colocar na nossa vida, valores que não têm a ver com o reino de Deus. Por isso que Jesus fala assim, olha assim, nosso Pai que está no céu, porque Ele restaura essa filiação. Para ser parte da igreja tem que se tornar filho, não órfão, não escravo, mas espírito no filho. A oração que nós fazemos para Deus é Pai Celestial, aquele que enviou Jesus para me amar, aquele que pagou o maior preço para me amar, um homem decaído, miserável, sem esperança, perdido, indo para o inferno, separação total de Deus. E Deus pagou o maior preço, que filho amado único, para me salvar, para me resgatar. É reconhecendo essa filiação. Evangelho não restaura a paternidade, primeiro restaura a filiação. Porque o coração do Pai voltou para nós. Lembra que a palavra em Malaquias, antes que vir dia de juízo, que o coração dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos voltem para os pais. E quem é o coração do pai que voltou para os filhos? Deus. Deus tomou e disse, eu vou voltar primeiro, porque se eu não voltar primeiro para essas criaturas, nunca vão ser filhos. Então, evangelho é poder de salvação para resgatar nós como órfãos, porque pecado não deixa órfão. Pois a gente batalha. O que é um órfão? Sem pai. Ele não é amado, não se sente amado. Ele não é cuidado. Ele tem que bater tudo sozinho. Ele tem que suportar tudo sozinho. Porque se eu não lutar, ninguém vai me ajudar. E está cheio de órfãos nesse mundo. Inclusive, talvez, muitos órfãos dentro da igreja. Porque não entendeu que a salvação não é só perdoar pecados, não. Como aquela história, aquele episódio, essa é verdadeira que o pastor David falou, sobre 10 leprosos. Lepra, no teu sentido espiritual, é o pecado. Pecado que mata a gente. Quebra a relacionamento com Deus. Não pode ir no templo. Quebra a relacionamento conosco mesmo. Autoestima, não sou amado, eu sou rejeitado, sou uma vítima, eu não tenho esperança, não sei como vai ser minha vida. Ele quebra relacionamento com pessoas, não pode viver mais com família, não tem convívio social, não tem uma vida digna para trabalho. Sabe o que é trabalho? Trabalho é para participar no ato criativo de Deus. Deus criou Jardim do Éden, deu esse poder para o homem trabalhar. Então, trabalhar é uma honra, é uma alegria de continuar participando do ato criativo de Deus, para melhorar, para glorificar a Deus. Então, trabalho não pensa, não, é uma alegria, amém? Essa participação. Só que quando o homem saiu do Jardim do Éden, trabalho ficou pesado. É muito suor. Até mulher para dar filho era uma alegria, agora é muita dor, por causa do pecado. Então, tudo isso é consequência do pecado. Por isso que a salvação é muito mais do que, Deus me perdoou meus pecados, hoje sou amado, hoje sou filho de Deus, vou continuar viver minha vida, tá? Um dia, se eu morrer, eu vou para a eternidade. Não é assim. É uma restauração total. Então,
Ele restaura essa filiação. Portanto, Pai nosso. Nosso, porque não é seu somente. É o nosso, é a igreja, é a família de Jesus. Hoje Deus restaurou essa vida natural, Ele vai me restaurar uma vida familiar. Eu tenho compromisso com meus irmãos. Eu sou abençoado dessa família, pelo meu pai espiritual, irmão espiritual, mas também tenho dever de contribuir dentro dessa família. Aprender a amar, aprender a aceitar uns aos outros, aprender a perdoar uns aos outros, aprender a construir uma família. E vou te falar, viu, irmãos, muita gente que vem de uma vida pessoal totalmente detonada pelo pecado, família desestruturada, vive um reino sem esperança. Quando eles salvam sobrenaturalmente pela graça da salvação de Jesus, quando ele é restaurada dentro da igreja, esse amor, esse aprender, ser restaurado na cura emocional, cura sentimental, cura intelectual, mental, até cura física, ele é restaurado para voltar para a vida pessoal, família natural, e cura essa família natural. Casamentos restaurados, pais, filhos restaurados, tudo restaurado, trabalho restaurado, a visão da vida, valores da vida, o sentido do trabalho, ato criativo, principal ato criativo de Deus, desse mundo. E aí, o final, reino sobrenatural. Aí Jesus começa a ensinar. Nosso Pai que está no céu, santificado, seja conhecido, seja exaltado, porque teu nome é tudo. O nome de Deus é provisão, o nome de Deus é salvação, o nome de Deus é paz, o nome de Deus é todo-poderoso, o nome de Deus é a pessoa de Deus. Então, seja conhecido esse Deus tão maravilhoso. A nossa oração é filiação, e o filho que testemunha, nosso Pai é assim. Um pai que salva, um pai pastor que cuida, que pastoreia, que guia no caminho da justiça, que não dá descanso, que quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque ele está comigo. O que eu passei, não é uma vez, várias vezes. Porque tem um pai presente. E tenho essa paz. Eu posso contar com ele. Amém? Família sobrenatural. Querido irmão, a igreja não é o que você vê. A igreja é muito preciosa. A igreja é o único plano, não existe plano B. A igreja é a família de Jesus, é a família de Deus, é a noiva de Jesus, é o exército de Deus para perseverar, para testemunhar o noivo. Jesus Cristo, ressurreto, que está sentado no céu, é para testemunhar nosso Pai Celestial, até a eternidade, até um dia o reino da terra se torna o reino do nosso Pai. Em nome de Jesus, através da igreja. A igreja é gloriosa. Amém? E aí o evangelho do reino, aí em seguida Jesus ensina, venha ter o reino. Por quê? Porque o evangelho é o governo de Deus sobre a nossa vida. Deus, como um pai que criou tudo, melhor ambiente para os filhos, para Adão e Eva, só que ele declarou independência. Perderam a maior bênção. E a humanidade carrega tudo isso, nós somos tudo isso. Era para Adão e Eva, debaixo da bênção de Deus, com toda a sabedoria de Deus, com todo o poder de Deus, com todo o amor, eles são capazes de governar tudo. Só que perderam o governo. E hoje a gente vê a humanidade um desgoverno, não é? Não é um desgoverno no mundo todo? É. E a nossa vida muitas vezes é um desgoverno. E o reino de Deus, quando a salvação entra, restaura a vida pessoal, restaura a família, restaura o governo de Deus na nossa vida. Senhor, reina em mim. Reino de Deus não é um lugar, não é um país.
reino de Deus é onde Deus reina em nosso coração. Então, essa restauração do governo de Deus começa em mim. Senhor, hoje sou teu. Antes, sem Jesus, eu vivia segundo minha vontade, o que eu quero faço. Eu ver o homem corrompido, e eu ver o homem e seus atos me fez sofrer, me fez cair em maldição, me fez cair na perdição eterna. Eu não quero mais. Então a salvação não vai melhorar. Deus não vai reformar se eu ver o homem. Assim, eu vim aqui, melhora a minha vida. Melhora meu caráter, melhora minha ira. Não, Deus assim, ó. Mata o velho homem. Mata o velho homem. E nasce um novo homem, que é a imagem e semelhança de Jesus, que tem justiça, que tem a verdade. Né? E é isso, santidade. Mas começa no reinado pessoal. Deus tem que governar em mim. Só que para governar em mim, eu preciso ser destronado. Deus, não sou dono da minha vida. Eu desço do trono, rejeito o velho homem, e eu tomo decisão, cada dia escolha para depender do Senhor. E Deus começa a reconstruir através do teu reinado. E quando Deus reina, sabe o que acontece? A vontade, Deus faz a vontade no céu, aqui na terra, como no céu. Enquanto eu não destronar, Deus não vai fazer a tua vontade. Tem tanta música que a gente canta, é tão antibíblico. Deus, faz uma coisa na minha vida, como se eu não quisesse. Não, Deus já fez tudo através de Jesus em você. Agora você tem que tomar posicionamento. Eu não quero viver mais para mim. Deus não vai arrancar esse egoísmo de você. Então tem tantas músicas tão antibíblicas que a gente canta, porque sabe o que vai acontecer? Deus, arranca meu egoísmo. Deus, faz meu coração apaixonar em você. Meu, faz o quê? Não quero ser crítico, não, mas eu sei o sentido, porque a gente aqui, se Deus não fizer, eu não vou fazer nada. E a pessoa fica esperando, Deus não fez, Deus não abriu o caminho, Deus não fez nada em mim. Não, é uma confusão teológica. Antes da salvação, ninguém vai ser salvo pelo mérito, pelas boas obras. Mas depois de ser salvo, Jesus entrou. Jesus entrou aí, Jesus está lá dentro. Espírito Santo habita em ti. Espírito te toca. Agora entrega a sua vida. Eu já te salvei. E Jesus quer que a gente entrega. Então, a graça, depois da salvação, tem a nossa cooperação através da fé e obediência. E depois Jesus ensina, venha ter o reino, faça vir tua vida, reina em mim, e faça a sua vontade em mim. Amém? Essa é a essência do Evangelho, uma transformação total. Onde ver o homem é morto, ressuscita esse novo homem, esse novo nascimento, ele é naturalmente apaixonado por Deus, apaixonado pela verdade, apaixonado por eternidade, apaixonado por Jesus. Uma pessoa que converte, que um dia sentiu o amor de Deus, ele é naturalmente apaixonado por Jesus. Amém? Porque uma vida em você, é Deus em você. Sabe a palavra entusiasmo? Chama Deus em ti. E quando Deus está em ti, você fica, quero amar Jesus. Mas não é por força. É uma alegria, é um prazer. É algo que toca você. É assim que a igreja é. Ninguém precisa te forçar nada. Ninguém precisa mandar você fazer nada. É algo que nasce lá de dentro. Porque Deus está em você. Porque você experimentou o amor. Você experimentou um amor, uma transformação incondicional. Do jeito, da maneira que um leproso, quando ele é curado, ele não somente foi curado por uma doença grave, mas ele foi curado dos seus... É uma virada de chave. É uma nova possibilidade de vida.
depois de ser curado, ele pode entrar no templo, ter um relacionamento com Deus. O seu autoestima melhorou. Não sou mais leproso, não sou mais marginal, não sou mais rejeitado. Eu sou amado, Deus me curou, eu sou filho de Deus. Eu posso estar com a minha família. Eu posso trabalhar participando desse ato criativo e muito mais. Sabe o que é a igreja? A igreja, além de participar do ato criativo através do trabalho para glorificar a Deus, para melhorar, abençoar a vida das pessoas, mas ele participa ato redentora, de redenção. O que é? Você e eu vamos testemunhar. Sabe o que Jesus fez na minha vida? Eu era um leproso, não sou mais. Eu era um homem sem esperança. Hoje tenho toda a esperança. Eu era longe de Jesus. Hoje tenho Jesus na minha vida. Eu tenho tudo. Então, um filho restaurado, ele participa do projeto original de Deus. E não somente participando do ato criativo de manutenção da criação e melhorando com toda a criatividade que Deus nos dá. Nós somos embaixador de Cristo. Para falar assim, o que aconteceu melhor na minha vida é que Jesus entrou na minha vida. Eu sou restaurado como filho de Deus. Eu tenho um pai que me ama, que me supre, que me guia. Eu não preciso viver como órfão, desesperado, ansioso. Você mata para trabalhar, para conquistar. Não. Em Cristo eu tenho herança. Querido, não, filho tem herança. Papai, irmão ao lado, filho tem herança. Pessoal, anima-se. Filho tem herança. Aquilo que Deus prepara toda a herança. E em Cristo é nosso. Temos um reino de Deus. Temos um Pai que é abundante. Temos um reino eterno. Que é verdadeiro. Que a gente não enxerga. Você sabe como que Deus vê eternidade? Olha, tudo que Deus fala, uma promessa. Deus fala assim, haja luz, houve luz. Haja aquilo lá. Toda palavra proferida de Deus vira uma realidade. E quando tudo que a gente vê na eternidade, novo céu, nova terra, para nós é um futuro que a gente não presenciou, tá certo? Que esperamos. Mas para Deus é uma realidade. Amém? Amém. Por quê? Para Deus, 1000 anos equivale a um dia. Aí se você conta, você vive 100 anos. 1000 anos vale dia, vale um dia, equivale a um dia. O que vale 100 anos na visão de Deus? Alguns minutos, algumas horas. A gente é tão desprezível comparando com o tamanho da infinitude da eternidade de Deus. E Deus é tão bom, sabe que tua vida é tão curta, tão sofrida, como o Salmo 90, assim, a nossa vida é tão curta, tão frágil, tão sofrida, parece um sopro, e cheio de pesares, cheio de perturbações, cheio de ansiedade. E Senhor, vem a tua graça, Senhor, lembra de nós, volta teu rosto para nós, para que a gente possa sentir teu amor, alegria, possamos cantar todos os dias felizes. E no dia de sofrimento, o Senhor nos dá alegria. E essa foi a oração que eu fiz quando eu estava adoecido. E Deus me deu alegria todo dia no meio do sofrimento. A presença de Deus. Amém? Querido irmão, reino de Deus não é nada pequeno. Um dia Jesus fala assim, seu pequeno rebanho, não temas. O Pai se agrada em entregar o reino para vocês. Quanta graça, quanto privilégio. Amém? Então, querido irmão, igreja é algo que está no coração de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já planejou a igreja. E Deus não morreu somente por você. A salvação individual. Mas Jesus disse que ele morreu pela igreja. Pela família de Deus. Família dele. Ele quer usar a igreja como testemunho. Como noiva apaixonada. Alguém que testemunha as virtudes de um Deus
que tirou a gente no reino das trevas para reino da luz, reino de Deus. Por que estou falando isso? É por causa disso que a Pão da Vida existe. Sabia? A Pão da Vida começou 70 anos atrás, de Taipei, por um pastor Chao, que é apaixonado por Deus, evangelista. Ele sonhava levar o evangelho para o mundo todo. E durante 20 e poucos anos, e com tanta paixão, era uma terra muito árida, só tinha 200 pessoas, e Deus chamou ele para outro lugar. E veio esse pastor Chao, Natanael Chao, que é um homem simples, apaixonado por Deus, mas tinha uma visão errada, equivocada da igreja. Por quê? Porque ele vinha de uma igreja onde o pai, assim, família tem pastor, tem presbítero, ele via briga entre pastores, líderes, irmãos. Ele via muitos problemas das pessoas. Aí ele falava assim, eu vou trabalhar, eu tenho Jesus, vou trabalhar no campo universitário. Por quê? Jovem é mais simples, mais fácil trabalhar. Igreja é complicado, igreja tem muito problema. E Jesus tem esperança, mas a igreja não tem esperança. Jesus é bom, mas a igreja não é boa, não é cheia de problemas. Mas é exatamente isso que Deus usou Jesus, usou a igreja para nos salvar, para nos curar. Amém? E ele falou assim, Deus, faça a tua igreja crescer. E Deus falou para o pastor Natanael, falou assim, se você não ama a igreja, você tem um conceito tão ruim na igreja, você acha que a igreja não é boa, não tem esperança, então para que eu vou fazer ele crescer? Porque não vai. Você não gosta, como vai crescer? O Espírito confrontou ele. Ele se humilhou e falou assim, Senhor Jesus, talvez estou vendo a igreja com minha visão, a minha experiência, minhas traumas, feridas, decepções, frustrações com a igreja, mas isso não é a visão correta. A gente nunca vê a igreja, vê o reino de Deus com a nossa visão, é de acordo com a revelação de Deus. Aí Deus falou assim que quando Jesus olha para a igreja tão imperfeita, mas assim, eu amo eles, eu sou capaz de transformar uma igreja cheia de doença, cheia de mancha, cheia de pecado, em uma igreja gloriosa. A gente não consegue, mas Deus pode. Precisamos renovar nossa visão com a visão de Jesus. Precisamos tratar a igreja como Jesus trata a igreja. Trata com cuidado, com amor. Jesus deu o melhor de si para a igreja, para salvar, para edificar, para reconstruir, para construir, para se tornar uma igreja, uma noiva gloriosa. E, com certeza, quando Jesus voltar, a igreja que persevera, que acredita, que anda com Jesus no reino de Deus, será com certeza uma igreja gloriosa que Deus, Jesus vai levar. Mas todos nós estamos nesse processo. Amém? E por isso nós amamos a igreja. Não como instituição. Não como denominação. Eu falo que a PAN não é uma denominação. A PAN é identificação de uma família que reconhece toda a graça de Deus. E quer amar a Deus de todo o coração, quer cumprir a grande comissão. E onde fazemos parte como movimento. Para lembrar que nós queremos viver toda a essência da igreja. Sem controle, sem manipulação, mas onde Jesus tem toda a liberdade de reinar em nós, de fazer tua vontade em nós e através de nós. Amém? Amém. Por quê? Porque um dia eu estava perdido, sem esperança, e Deus me encontrou através de Jesus. Eu era um órfão, mas hoje sou filho. Era um pecador perdido, hoje sou aceito, perdoado. Eu era tudo ferido, cheio de problemas, e hoje sou restaurado, e ainda sendo restaurado, cada dia renovado, reconstruída, até o dia que a gente vê o Senhor. Aí vai para a glorificação. Não há mais pecado. Não há mais nada que possa nos afligir. Amém?
Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. E por que a gente participa? É pela graça. A Pão na Vida, eu queria assim, que colocasse um pouquinho desse PowerPoint para compartilhar que você não está sozinho. E nós estamos aqui para a gente andar junto, né? Porque Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos. E a salvação não é só passado, não. Perdoa pecado, não. Salvação é perdoar todo o pecado do passado, reconectado com Deus através em Cristo Jesus e uma reconstrução de vida aqui todo dia em Cristo através da igreja, através da nossa vida pessoal com Jesus, dentro do reino de Deus, debaixo do governo de Deus, para que a nossa vida seja levada para a glória, o reino eterno de Deus. Amém? Amém. Então, eles começaram, vamos fazer missão. E quando a Pão na Vida começou, aquele pastor, ele saiu, só tinha uma igreja. E o pastor falou assim, nossa, vamos fazer missão, porque Deus tocou, vamos fazer. Aí começou a plantar 1, 2 em Taiwan, até a pouco começou a plantar, vamos levar para o mundo todo. E a Pão na Vida de São Paulo é número 100. Aqui é 294, em 2014. Nós somos em 2002. E sabe, agora em 2024, são 706 igrejas. Triplicou em 10 anos. Como isso é possível? Poder do Evangelho. Mas é uma questão. A igreja tem que ter fé. Não porque a gente pode. Nós queremos carregar essa missão. Queremos comprometer com missão. Não porque a gente tem dinheiro, porque a gente tem recursos. A Pão começou do nada. É uma igreja pequena. Hoje, a igreja chegou a mais de 10 mil membros. Hoje tem 700 igrejas. Não por mérito da Pão, porque de ser disposto. Como 5 pães, 2 peixes. E Jesus abençoou e multiplicou. Matemática não é o que você tem. Eu tenho quanto dinheiro, quanto não. É o que você tem entregado para Jesus. Olha bem, hein? Matemática do reino não é o que você tem. Tudo que você tem, você vai usar, uma hora vai acabar. Vai sumir, não vai levar para nada. Mas o que você tem entregado na mão de Jesus, aquilo vai multiplicar para a eternidade. E por isso que a gente gosta de participar. Eu adoro ofertar. Porque entendo que isso é princípio de multiplicação. Vou te falar, naquele milagre de 5,2 peixes, tinha 5 mil homens, né? Com mulheres e crianças, deve ter uns 15, 20 mil. Você acredita que só aquele menino que tinha pão? Eu não acredito. Mas os adultos são muito espertinhos. Eu tenho que me garantir. A gente é muito espertinho. E reino de Deus só entra aqueles que estão na criança. Jesus, você precisa. Tudo seu. Essa simplicidade faz a gente experimentar milagres de Deus. Na minha vida tem muito milagres. Se eu for contar dia e noite, não termina. Milagre pequeno na minha vida pessoal, na minha casa, no meu casamento, na minha doença. Tantos detalhes. Porque sou uma criança diante de Deus. Fala, Pai Celestial, cuida agora. O que você quer? Estou aqui. Então estou aprendendo a ser uma criança diante de Deus. Ele não faz oração, ele cumpre a oração. Pai, o Senhor me ama. Não preciso me preocupar com nada. Eu quero que seu nome seja glorificado. Tá bom. Vem reinar em mim. Precisa 5 pães. Vem, é teu. Faça a sua vontade. Alimentou 20 mil pessoas. Milagre acontece com atitude simples. Esse mundo prioriza muito conhecimento. Só que conhecimento sem prática deixa a gente virar um monstro. Já viu gente com cabeção? Não é nada, barrigão e uma perna de passarinho.
E o pior é que tem muita gente na igreja assim. Cabeção, barrigudão e pena de passarinho. Porque fala muito, pensa muito, senta muito, mas não anda. Desculpe, eu não quero ofender ninguém. Amém? Amém. Eu vou te falar, a Pão da Vida, quando eu volto para lá, eu fico admirado. Tem gente que é no governo, tem gente que é doutorado na universidade mais famosa de Taiwan, tem tantos pastores, todo gabaritado, artistas, gente assim, mas estão na igreja humilde, que nem uma criança. Faz trabalho de qualquer lá servir, porque eles entenderam um dia. É assim que o reino funciona. Assim que a igreja funciona. Eu posso ser um médico mais gabaritado nesse mundo, mas sem Jesus não sou nada. Porque vida natural, família natural, reino natural, essas coisas vão passar. Mas aquilo que é reino de Deus, que é nascido de Deus, família de Deus, reino de Deus, vai permanecer para sempre, porque essas vão fazer a vontade do Pai. Amém? Aleluia! E aí fala assim, somos um, tudo pela graça. Ninguém compra, minha igreja tem 10 mil, a tua igreja tem 30. Não, somos um, cada um tem um lugar, participando da obra de salvação, participando da obra criativa, ato criativo. Vamos governar junto para o reinado de Deus. Vamos compartilhar a graça da salvação. Testemunho Cristo vivo, amém? Então, aqui essa é uma igreja, um dos bairros mais assim, que tem melhor ambiente espiritual, né? Esse bairro é muito especial, área mais valorizado, em frente a uma praça gigante, onde tem 20, 30 igrejas, só tem um templo budista. Em Taiwan, assim, a maioria do lugar tem 20 templos budistas, tem uma igreja. É muita idolatria, muito poder das trevas. E esse bairro onde a Pão da Vida está, é o lugar mais lindo, mais limpo, muita escola boa, hospitais, igreja. Por quê? A igreja presente, cheia de presença de Deus, ela transforma todo o clima na rua, na cidade. Sabia? Existe uma transformação espiritual. Porque você carrega a presença de Jesus. Amém? E esse é o pastor titular agora, que é filho do pastor que entregou, né, 10 anos atrás. E hoje ele está assim, ó, um só Senhor, uma só fé, um só Deus, um só batismo, um só Espírito, né? E fala assim, ó, somos um em Cristo, mas nós respeitamos a diversidade de cada um. Não é uniformidade, sabe? Então tem que ser igual, mesma uniforme, não. É unidade, respeitando, apreciando diversidade de cada um, cada igreja, cada local. Então é muito respeitoso, muito de encorajar um ao outro. Amém? E aqui, eu e a Ana Kwan, junto com o casal, o pastor e a esposa, a gente foi recebido com um jantar, né? O pastor que voltaram no exterior, último dia deu um banquete para assim, a gente quer agradecer vocês, estão lá batalhando por Deus e queremos honrar vocês com um jantar de gratidão. Foi uma comunhão muito gostosa de todo mundo. Não dá para ver muito porque o sol, né? Aqui é um ginásio de esporte, de basquete. Deve caber até 10 mil pessoas, não sei. E estava lotado, né? E aí, ó, você viu as bandeiras? As bandeiras de 50 nações. E a gente estava lá celebrando, agradecendo. E eu e a Ana Kwan representamos o Brasil, ó, com camiseta do futebol brasileiro, né? E também a bandeira. E a gente foi entrando, né? No início, país tal, Brasil. E a gente entrou lá representando as igrejas do Brasil, participando desse congresso, né? E aqui somos pastores da América do Sul, da Argentina, Chile, Paraguai, Brasil, né? Alguns que votaram para representar, participando. E somos uma família grande, atualmente com 700 igrejas, Pão da Vida é mais de 50 países. Querido irmão, você não está sozinho. Às vezes você está bem sozinho. Não, você está numa família de Jesus, você está num movimento,
E você sabe que lá em Taipei, sempre tem alguém orando por vocês. Lá tem uma equipe de intercessão, é uma casa de oração de 24 horas por dia. E todo pastor tem que passar 2 horas por dia lá e orando pelas nações. É um compromisso. Amém? E eu vou terminar aqui com a visão da pão. Carregando a missão. O que é carregando a missão? Porque nós sabemos que somos salvos e queremos fazer parte dessa grande comissão. Queremos levar esse evangelho para as pessoas. Amém? Então, a pão, você fala assim, porque tem igreja que passou tantos anos, ficou somente um. Porque nunca abraçou a palavra de Jesus. Jesus fala assim, ó, toda a autoridade do céu e da terra foi me dada, então vá. Missão não é só capacitação, é no poder, a autoridade e o poder de Jesus. Quando a gente vai, levando a autoridade e o poder do nome de Jesus, ele nos capacita. Vem o recurso, vem a unção, vem o poder e Deus vai fazer essa obra. Nós cooperamos com Jesus. Amém? Então, me sinto muito honrado, porque a gente está numa família que quer ser reinado por Deus, que quer fazer a vontade de Deus. Ele não está estagnado, ele não está alienado, ele está sempre avançando no reino. Isso nos encoraja, né? Às vezes a gente diz, não, conforto é bom, mas missão não tira dos confortos. E um pouquinho de pressão é bom, né? Porque a gente avança. Amém? Mas é uma alegria de ver tanta gente, tanta história de gente restaurada, salvo, casamento restaurado, gente que era drogado, hoje um pregador, está cheio de história na PAN. Por quê? Porque a obra de Jesus, em nós e através de nós. Amém? Segundo, evangelismo de poder. Querido irmão, é isso que eu dá um tempinho aqui. Eu percebi que evangelho é poder de Deus, não é a gente. Muita gente, a gente tem conhecimento, a gente gosta de usar muito argumento para convencer as pessoas. E a minha experiência é que a gente não convence. A gente pode convencer, mas não converte. E o evangelho do poder é a gente saber andar com Deus. Semana passada eu preguei sobre Isaías 61, 1-3. E lá fala assim que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Então, isso é Isaías, 800 anos antes de Cristo. E era uma tipologia, a profecia sobre Messias. E o Espírito Santo estava sobre Jesus, ungiu ele para ser Messias, Salvador, para pregar boas novas para os humildes, para os pobres de espírito. Então, para uma pessoa receber o poder do Evangelho, ele tem que estar humilde. Senhor Jesus, eu sou um homem pecador, corrompido, miserável, sem esperança. Eu preciso do Evangelho. Então o Evangelho vem para os pobres do espírito, para os humildes que reconhecem que não tenham nada, mérito, nada que possa merecer salvação. Mas quando o Evangelho entra, sabe o que ele faz? Ele salva, perdoa, mas ele transforma. E a Bíblia diz assim, porque ele me ungiu para pregar, também enviou para proclamar liberdade aos presos. A gente é muito preso pelas feridas, pecados, traumas, mentiras. É todo tipo que eu falei, tanto na vida pessoal, vida familiar, todos nós fomos vítimas do pecado. Eu falei, fomos vítimas do pecado. Hoje não somos, como somos amados. Amém? Amém. Sem exceção. E vítima do pecado traz feridas, mágoas, machucados, né? Vida quebrada. E ele fala assim, vai programar liberdade ao preso e recuperar a vista do cego, porque todo pecador, ele não tem visão correta no reino. Todo pecador só aqui e agora. É Esaú,
Para que serve primogenitura? Para que serve bênção de Deus? Eu não vejo. Aqui agora quero mentira agora. Aqui agora é emocional. Eu quero viver vida agora, aqui agora. E a gente gasta mais do tempo investindo só aqui. E o Evangelho vai instaurar a visão dos séculos. A gente tem uma visão na eternidade. Visão de uma família espiritual. Visão de um reino espiritual. E o tempo que a gente tem pouco é para investir na eternidade. Para libertar os oprimidos. E hoje a gente é oprimido pelo quê? Tem muita gente em depressão porque não sai do passado. Fica remoendo. Tem gente que vive a ansiedade. Ah, como vai ser? Isso aqui vou ter saúde. Isso aqui vou ganhar bem. Como vai ser filho? Como vai ser a economia? Sofrer por antecipação. E tem tanta gente assim. Ah, tenho tanta pressão para fazer. Estressar o dia inteiro. Então, quem sofre depressão no passado, sobre a ansiedade do futuro, sobre o estresse do dia a dia, sabe o que ele faz? A vida não produz nada. Só desgasta. Toda a energia é desgastada. É que nem assim. Você acorda de manhã com o carregador cheio do celular. Só que tem um programa chamado Remoendo o Passado. Tem um programa chamado Ansiedade do Futuro. Medo do futuro. Só eu aprender esse programa. Tem um problema de estresse. O que vou fazer? Deixa eu te problema. Cuidar da família. Ganhar. Outro programa. Acordou 7 horas, 9 horas. Não tem mais energia. Acabou. Tem que recarregar. Essa é a realidade de muita gente. Inclusive cristão. E Jesus fala assim, ó. Esse é o mundo de oprimido. Tem que trabalhar mais. Ganhar mais. Para poder consumir mais. Para você fazer aparecer. Para você ser importante. Para você se sentir útil. Para Isso. Jesus vem libertar a gente. Amém? Esse é o Evangelho de poder. É a unção do Espírito Santo. Querido irmão, eu quero realmente encorajar você. Gasta tempo com Deus. Eu conheci um pastor em Taiwan, que a igreja hoje é muito próspera, é da Pão da Vida. Ele era estourado, ele brigava com Deus, brigava com todo mundo, brigava com a esposa, brigava com o filho. Ele era pastor já, mas estouradinho. Ele fere todo mundo de temperamento tão determinado, tão forte. Aí um dia, eles falaram assim, não suportam mais. Ele começou a orar. O Espírito Santo encheu ele, começou a orar em línguas. Cheio de Espírito. Foi orando. E Deus foi transformando o teu caráter, tua vida inteira. A tua ansiedade. Aquele jeito de querer controlar todo mundo. Governar tudo. É controlar a pessoa, manipular todo mundo. De usar a tua força para viver. E hoje, ele fala assim que eu oro todos os dias, 20 minutos a 40 minutos em línguas. Para me entregar totalmente. E hoje é um homem manso. E a igreja dele, toda a liderança, todos os dias, obrigatório, quem é líder, é 40 minutos na presença de Deus. Lendo Bíblia, meditando ou lendo em línguas. Por quê? Sem unção, não é para lugar nenhum. É que nem Deus te dá um Porsche. Aí 5 pessoas não botam gasolina. Fica empurrando um Porsche de 2 toneladas. 5 pessoas empurrando. Esse carro vai andar 200, 300 quilômetros. Só que empurrando, vai longe. Bota gasolina e liga, ó. Espírito Santo. Amém? Evangelismo de poder. E você está sempre... Permita que o Espírito Santo reine na tua vida. Reina teu pensamento. Não é você. É tudo que você tem à disposição de Deus. À disposição de
de Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai testificar Jesus. O Espírito Santo vai fazer você conhecer a verdade que te liberta. O Espírito Santo é a Espírito da verdade, te capacita para testemunhar. E foi o que aconteceu com Pedro, com 2 discípulos. Seguiu Jesus até 3 anos e pouco. E quando Jesus foi crucificado, todo mundo ficou desanimado. O Judas já traiu antes. O Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando Jesus ressuscitou, ele queria voltar para pescar. Ah, não quero mais, está frustrado consigo mesmo. E não sei, Jesus disse que ressuscitou, não sei como vai. E ele só foi restaurado quando, durante 40 dias, Jesus apareceu para os discípulos, começou a confessar sobre o reino de Deus. Porque até então, os discípulos tinham visão aqui na terra, achar que Jesus ia derrotar o Império Romano. E Jesus vai ser rei, eles vão ser os primeiros ministros, tanto João e Tiago vão, quem vai ficar no lado direito? Quem vai ficar no lado esquerdo? E o Judas falou assim, se Jesus tem rei, eu sou tesoureiro. Puxa, eu vou ser rico. A hora que ele percebeu que Jesus vai ser crucificado, não, melhor vender potrinho da prata antes que seja tarde. Quando que deu uma virada na vida dos discípulos? Quando entenderam a questão do reino. E através do reino, entendendo do reino, Jesus restaurou tua fé. Porque tinha perdido a fé. Para que continuar seguindo Jesus? Eu sou falho, não sou capaz. Eu neguei Jesus 3 vezes. Não sei para onde vai Jesus. Jesus vai para o céu. Não perdeu a visão. Então, tinha que renovar toda a visão no reino de Deus. E falou assim, agora você sabe quem vocês vão cumprir essa missão. Nós, 12, pequenininho, essa turminha, e o Senhor vai instaurar agora. Não é aqui. Isso não cabe a vocês. Mas importa que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Porque é o momento que o Espírito descer sobre vocês, receberão poder para ser minhas testemunhas. Queridos irmãos, nós somos chamados para ser fofoqueiros. Sabe o que é fofoqueiro? Fala de Jesus, mas não conhece. Testemunhos. Porque Pedro, João, todos esses 12 pessoas, exceto Judas, eles conheceram Deus, Cristo ressurreto. Eles conheceram a verdade do reino de Deus, porque Deus governa de mesmo. Por quê? Porque pela ressurreição de Cristo, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a corrupção, injustiça, Jesus venceu tudo, venceu o mundo. Aí entendeu? Agora entendi que o Senhor é o rei do universo. Rei de tudo, venceu tudo. E o Senhor continua sendo rei. O Senhor vai ascender para o céu, e o Senhor reina para sempre, e o Senhor vai voltar. E quando o Senhor voltar, a nossa missão é acreditar em Jesus, acreditar no reino, edificar a igreja, e vamos lá, até o dia do Senhor Jesus. E eles começaram a orar. Perseveraram unanimemente em oração. Para quê? Por um motivo. Ser cheio do Espírito Santo. É no dia de Pentecostes. Cheio do Espírito Santo. Pregou, proclamou Jesus com única mensagem. Testemunhando Cristo vivo. Querido irmão, eu quero falar para vocês. Eu estou aqui, eu sou testemunho de Cristo vivo. Amém? Porque toda vez que eu entro no culto, eu falo assim, Cristo está vivo! E a gente está diante de um Cristo vivo, que transforma nossas vidas. E quantas vezes eu estava no leito da morte, Jesus me ressuscitou. E quando você quer, você acredita ter o Deus de Cristo vivo, Ele pode fazer tudo que está morto ressuscitar. Tudo que é impossível se torna possível. Tudo que você não tem, pode. Com o poder do Espírito Santo. Com o poder de Deus. Esse é o poder do Evangelho que transforma vidas. Amém? E você carrega esse poder. Depois a igreja vai continuar.
Porque a coisa mais preciosa da igreja, porque nós carregamos Jesus Cristo vivo. Amém? Isso faz a gente evangelizar com poder. E o Espírito Santo, ele vai nos capacitar para viver, praticar a Bíblia. Alegria de obedecer, alegria de viver a verdade, todo o princípio de Deus. E ele vai edificando uma igreja cada vez mais gloriosa. Amém? Então, é a visão da Pão. A Pão da Vida começou uma leitura diária de Bíblia para a igreja inteira. 120 dias para ler a Bíblia inteira. Começou em novembro, vai terminar agora em fevereiro. Eu também estou participando. Por quê? Para praticar a Bíblia, a gente tem que ter muito a Bíblia. Meditar. E perguntar a Deus, o que eu posso fazer para poder testemunhar Jesus Cristo. Amém? Então, eu só quero terminar aqui. Que minha alegria hoje, olha, eu fiz 62 anos. E para mim, eu não sei quanto tempo eu tenho a mais. Deus não me levou. Mas a minha alegria hoje, em todo lugar que eu vou, testemunho Cristo vivo que fez diferença na minha vida. Como Pedro, um mero pescador, frustrado na pesca, frustrado na tua vida vazia, naquela pesca maravilhosa, encontrou um Senhor na vida, entregou para Jesus. Jesus vai dizer, falei, você é um pescador de homens. E Jesus não falhou. Mesmo que Pedro falhou muitas vezes. E no Atos, você vê um iletrado que não tem muito conhecimento. Homem simples. Se tornou aquele homem de Deus que começou a igreja, ser usado por igreja. Esse é o poder do Evangelho que transforma cada vida que teve fé de entrega na mão de Jesus. Um simples pescador, se não encontrou Jesus, talvez vai morrer como pescador e ninguém vai conhecer o Pedro da vida. Reino de Deus é aquele que entrega a tua vida como 5 Pedros na mão de Jesus. E Deus fez um Pedro, simples Pedro, pescador, se tornou um homem relevante no reino de Deus. Onde esse homem foi usado para construir a igreja, edificar a igreja. E muitos da história, onde eu faço parte, me sinto tão privilegiado, uma pessoa tão simples, poder participar na construção do reino de Deus. Eu sei que isso vale a pena. E por isso, nós amamos a igreja. Nós investimos em igreja. Não vamos plantar mais igreja. Não por número, mas para poder ser cooperadores nesse ato de redenção. Somos embaixadores de Cristo. As pessoas olham para nós. Jesus fez uma obra em você. Jesus te abençoou. Jesus transformou a tua vida. Eu também quero. Jesus faz em mim e através de mim. Jesus vai fazer grande obra, continua fazendo grande obra em nós e através de nós. Amém? Amém. Aleluia! Eu quero entregar essa... então, esse é o... aqui fala assim, a gente é uma família, mas muitas casas espalhadas no mundo todo. Vamos ter uma coisa preciosa, simbólica para Pão da Vida. Olha só, chave. A Pão da Vida de Taipei já entregou uma chave 10 anos atrás. E agora era uma chave de Davi. Chave de Davi, em Isaías 22, 22, ela num contexto que rei Eliaquim, Deus ia dar autoridade do governo sobre o rei de Eliaquim. Mas, em pouco tempo depois, ele desviou de Deus e o reino arruinou. Temporário. Mas o chave de Davi é uma profecia, é uma tipologia que descendente de Davi, raiz de Davi, Jesus Cristo, Leão de Judá, ele vai estabelecer um reino eterno e a autoridade dele.
E aqui, em Mateus 16, 18, 19, fala assim, o dia que, aquele momento que Jesus, na confissão, né? Lembra? Jesus falou, quem disse que eu sou? O Pedro falou assim, tu és filho de Deus vivo, Messias, né? Cristo. E Jesus falou assim, nossa, isso não é uma revelação que vem na carne, vem no Pai Celestial. E aí declarou que Jesus falou assim, eu edificarei a minha igreja. Jesus falou assim, a igreja é minha, quem edifica a igreja é Jesus. Jesus sempre é e será a cabeça, será o Senhor da igreja. Igreja não é pastor, não é pão da vida, não é pastor Cheng, não. Somos filhos, somos chamados para edificar, mas quem edifica de fato é Cristo que edifica a nossa igreja. Eu edificarei a minha igreja, tá bom? Aí Jesus disse, Pedro, eu digo que você, Pedro, e sobre esta pedra edificará a minha igreja, as portas do Hades não poderão vencer. Então, essa é a autoridade, né? Eu darei a você a chave do reino do céu. Então, essa outra chave, não é chave de Davi no Antigo Testamento, é chave dos céus, chave do reino, tá? Não é nada místico, não, mas é simbólico, tá? O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. É a autoridade do Evangelho. Quem crê em Jesus, liga para a vida. Quem não crê, vai para a morte. Essa é a autoridade. E querido irmão, a igreja, se eu falar assim, o que a igreja é? Eu diria assim, igreja só vende um produto. Se for uma empresa, ele só vende um produto. A gente pode dar curso de um montão de coisa, mas a igreja só tem um produto, chamado Jesus. Resto é resto. Você não vai para uma loja de sapato e comprar açougue. Para carne, né? Por quê? Porque quer comprar carne tem que ir no açougue. Tem muita gente que vem buscar a igreja, coisa que não é. Sabe o que é igreja? Só tem uma coisa. Jesus. Jesus. Ele que nos perdoa, Ele que nos salva, Ele que nos cura, edifica, restaura. Ele é a nossa cabeça, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é tudo que nós. Eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Toda a abundância visível e invisível está em Jesus Cristo. E por isso Paulo fala assim, não sei mais nada, a não ser Jesus e só. Hoje não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque Ele me amou, morreu por mim. Essa é a igreja. Jesus. E Jesus vai voltar como Rei, como Senhor. Amém? E Jesus vai usar cada um de vocês como vida de Pedro. Ser relevante do Rei. Ser aquela pedrinha, não é a pedra principal. Aquele tijolinho num templo espiritual. Que vai fazer parte para testemunhar Cristo vivo. Eu oro para que essa igreja, reunido aqui, nesse templo, e quando espalha para casa, onde você mora, onde você trabalha, onde estuda, a pessoa olha em você, um Cristo vivo em você. A pessoa fala, eu quero conhecer Cristo vivo. Eu vou para o hospital, vou para todo lugar, eu tenho muita chance de testemunhar. Ai, você que milagre! Fala, Cristo vivo em mim. E eu experimentei Cristo vivo na minha vida. E aí eu começo a compartilhar Jesus. Amém? Essa é a minha maior alegria. É coisa que eu vou fazer todo dia na minha vida. Porque no livro de Atos, todas as mensagens só tem uma única mensagem. Estamos aqui para testemunhar Cristo que morreu, sepultado e ressuscitou. E Ele ressuscitou porque Ele venceu tudo. Ele pode fazer, Ele me fez vencedor. Ele é capaz. Então, uma vida tão simples, é uma vida gloriosa, uma igreja gloriosa. Amém?
Agora quero entregar essa chave para o pastor David e o Bruno também, como líder. Obrigado, pastor. Obrigado. E isso, assim, esse é um encorajamento para lembrar a gente. Não é a gente, é a autoridade do poder de Jesus. Jesus fala assim, toda a autoridade do céu e da terra foi me dada. Então, ide. Sem versículo 18, não tem versículo 19 e 20. Não adianta ide sem autoridade e poder. Autoridade em nome de Jesus. Poder através do Espírito Santo. Sem autoridade e poder, a gente pode fazer um esforço, não vai sair do lugar. E a Pão da Vida é uma igreja que entende esse princípio. E a gente quer andar com Deus. E você vê esse número não importa. Né? Grandeza pertence a Deus. Mas porque é uma igreja que entende a visão de Deus. Que sabe que está debaixo da autoridade e poder. E quer colocar a nossa vida como 5 pães e 2 peixes. E Deus multiplica para atender, para saciar a necessidade desse. Tanta gente pessoas como ovelhas desgarradas sem pastor. E Jesus é o nosso sumo pastor, acima de todos nós. É pastor dessa igreja. Ele vai capacitar, ele vai suprir, ele dá providência, ele vai fazer uma obra grandiosa. Estamos aqui muito gratos e queremos agradecer o compromisso, a fidelidade dos líderes e todos que estão aqui. E com certeza, querido irmão, Leo lembra de vocês. Aquelas pessoas que voltaram do exílio da Babilônia, que voltaram para Jerusalém, lembra? Fiz uma lista de nomes. Foram Natal, família e tal. Aquelas pessoas que voltaram sempre para edificar Jerusalém, templo de Jerusalém, Deus escreve o nome de cada um. Filho, gostei. Você respondeu minha chamada. Você disposto? Eu vou lembrar de vocês. Nada mais precioso do que ser lembrado por Ele. A nossa maior recompensa. Amém? Amém. Vamos lá. Senhor Jesus, estamos aqui para agradecer por essa graça tão grande, Senhor, que nós não somos capazes de entender. A dimensão da Tua graça. E hoje somos feitos filhos de Deus. Uma família tão amada, onde Jesus é a cabeça. Onde nosso Pai Celestial é o Pai mais amoroso. Que nos amou enviando Teu Filho amado para morrer por nós. E temos o Espírito Santo Consolador. Espírito da verdade que habita em nós e que nos capacita, que governa, que nos guia, que nos ensina no caminho da vida eterna para amar Jesus, para testemunhar Jesus, para viver uma vida na verdade. E obrigado por Jesus edificar a igreja, onde somos salvos, curadas, transformadas, restauradas nesse processo. Eu quero agradecer por essa autoridade e poder que o Senhor tem dado a nós. Eu quero abençoar na maneira que o Senhor, o Espírito Santo, ungiu Jesus para ser Messias, para pregar boas novas e curar feridas, restaurar a visão dos cegos, proclamar libertação dos oprimidos e presos e anunciar ano da graça do Senhor, a tua salvação que já veio em Cristo Jesus. Essa unção sobre a vida do pastor David, a Rebeca, vida do Bruno, cooperador, e também o pastor, Senhor, e toda a equipe da liderança, que com essa autoridade e poder, eles vão cumprir o chamado, cumprir tua missão. As pessoas que entram nesse lugar, a pessoa que entra em contato com eles, vão conhecer Cristo ressurreto, vão conhecer a salvação, vão ser curadas, transformadas, restauradas, para ser discípulos de Jesus, para cumprir tua grande comissão até tua volta. Tua igreja é uma igreja apaixonada por Jesus, uma noiva apaixonada, que testifica o noivo, e que espera a volta do noivo, o teu reino eterno. Obrigado, Senhor Jesus. Agradecendo pela comunidade que está aqui,
Como os 2 discípulos são pequenos, mas com tua presença eles se multiplicaram. Essa igreja vai multiplicar debaixo da tua bênção, da tua unção, segundo o teu propósito, somente para a honra e glória do Senhor. E para graça e favor sobre as pessoas que vêm fazer parte da tua igreja. Obrigado por dia de hoje. Obrigado por te pertencer. Obrigado por podermos fazer parte da tua família, do teu reino. E queremos, com gratidão, com alegria, te servir de todo o coração. Te amar até o dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.